Olá a vocês, nós vamos tratar hoje dos dons espirituais, parte 4, significado dos dons. Então nós vamos entender que o dom, ele gira em torno dessa perspectiva de que cada crente, cada cristão, recebe um dom dado pelo Espírito Santo, logo ele precisa trabalhar em torno dessa assertiva. Ou seja, se um crente, um cristão, recebe um dom do Espírito Santo e está usando esse dom em benefício próprio, está errado. Ele precisa rever a sua vida com Deus. Cada crente recebe um ou mais dons para a edificação da igreja, e assim a igreja como um todo e cada crente trabalhando esses dons para cumprimento da missão em Cristo Jesus, pregação do Evangelho, ensino do Evangelho, e uma vez acolhendo, recebendo aqueles que se convertem, então fazer com que esse ciclo recomece. O mestre ensinando o discípulo, que uma vez se tornando mestre, consiga trabalhar na perspectiva de fazer outros discípulos. Então, dons espirituais, edificando o corpo de Cristo, o reino de Deus, para essa missão de salvação da humanidade. Para isso é que nós recebemos um ou mais dons do Espírito Santo. E cada dom tem o seu significado, que vai gerar essa perspectiva, fortalecer essa perspectiva. Então vamos lá. Seguindo a ordem da lista da carta de Paulo aos Romanos, nós temos lá profecia. Nós não vamos trabalhar os termos do Antigo Testamento, Roé, Rosé, Rabi, que as perspectivas lá eram outras, considerando contextos diferentes. Vamos então trabalhar especificamente esse texto da carta de Paulo aos Romanos, ou o termo profecia no grego do Novo Testamento. A palavra então não significa necessariamente aquela perspectiva do Antigo Testamento, ou seja, daqueles que adivinhavam coisas, que previam o futuro, que interpretavam sonhos, mas certamente designa sempre aquele que fala em nome de Deus, que estuda, que entende, que interpreta a palavra de Deus e assim prega e ensina a humanidade. Então vem do grego profeteia, profecia no caso, e é a designação do profeta, ou seja, o indivíduo que fala em nome de Deus. O dom de profecia, então, capacita o crente, capacita o cristão falar em nome de Deus. Como eu disse, entender as Sagradas Escrituras, pregar, proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo, interpretando da forma que Deus quer e não da forma que de repente o ser humano é tentado a interpretar. Está na designação, envolve dons de falar, assim como línguas, interpretação de línguas, está nessa perspectiva. Recomenda-se então, segundo a Bíblia, que o profeta ou o crente que tem o dom da profecia, ele cultive cada vez mais uma proporção de fé diferenciada. Então o pretenso profeta, ele revela a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ele tem a oportunidade de transmitir ao mundo, ensinar a igreja, edificar a igreja, fazer discípulos daqueles que congregam. Então, nós precisamos observar esse detalhe, de não cairmos em tentação, ou o crente que tem o dom da profecia, de falar de si mesmo, de ensinar de si mesmo. Ele tem a obrigação, ele tem na iluminação do Espírito Santo a oportunidade de transmitir integralmente
a palavra de Deus. É preciso cultivar uma vida de piedade cristã, de transparência, de verdade, compatível entre as coisas que se falam e as coisas que a gente faz ou que o que tem dom de profecia faz. Ou seja, a compatibilidade, a cumplicidade das ações, dos gestos, aquilo que o profeta fala, aquilo que o profeta prega, aquilo que o profeta ensina. O que revela então a fala do profeta? A fala do profeta revela a proclamação de uma mensagem divina já revelada. No nosso caso, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a interpretação da Bíblia no entendimento a partir da iluminação do Espírito Santo. Alguém pode perguntar assim, mas Deus pode falar alguma coisa ou revelar alguma coisa que não esteja na Bíblia, alguma coisa da urgência dos nossos tempos, dos fins dos tempos? Pode, Deus tem poder para falar todas as coisas, mas aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, para levar a humanidade à presença de Deus, já temos ali na Bíblia o que é suficiente. Então é a proclamação de uma mensagem de forma muito espontânea, segundo a vontade de Deus, com muita naturalidade, com sensibilidade. Como falamos, jamais suplantando as Escrituras, as Sagradas Escrituras, a Bíblia e o seu ensino. Essa palavra verbalizada e inspirada que nós temos registradas, no nosso caso aqui, no Novo Testamento, ela precisa ser lida. A Bíblia precisa ser lida. Vou repetir. Crentes de todo mundo, a Bíblia precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser entendida. A revelação de Deus, ela precisa ser conhecida para mais e mais podermos pregar e proclamar essa palavra maravilhosa do Evangelho de Jesus, as boas novas que trazem a oportunidade do homem aceitar a salvação e se reaproximar e viver eternamente na presença de Deus. Então, o dom de profetizar é a ferramenta da atividade do profeta, é a ferramenta profética da Igreja de Cristo Jesus na Terra. Portanto, a fala do profeta requer esse cuidado para não confundir a palavra humana com a mensagem divina. Não podemos ceder a essa tentação de dizer que a palavra é de Deus, mas que na verdade é o nosso entendimento, é a nossa verdade, é a nossa interpretação, principalmente quando há benefício próprio, busca de status, de fama, de fã-clube, de poder. A parábola do semeador, ela vai ensinar que essa mensagem de Deus, ela tem um campo vasto para ser plantada. Essa semente tem um campo vasto. Às vezes, a semente pode cair em lugares ruins, que não vão dar frutos. Então nós temos que continuar trabalhando com responsabilidade, com afinco, para que esta palavra que pregamos, ela encontre terrenos bons para frutificar, a 10 por 1, a 100 por 1 e muito mais. As profecias, então, que podem ser essa tentação da vontade, do entendimento do ser humano, ela pode nos apontar para um desperdício de vida, um desperdício de trabalho, um desperdício de intenção muito grande. Porque daí muitos vão ouvir, mas não vão entender, não vão enxergar Deus ali. É como se nós estivéssemos chegando na presença de Jesus como profetas, dizendo: Senhor, profetizamos em seu nome, e Jesus Cristo dizendo: olha, nunca vos conheci. Isso está lá no finalzinho do Sermão do Monte, capítulo 7, versículos 21 e 22. Então a palavra, a profecia, o dom de profecia, significa falar da parte de Deus, não só falar, ensinar a palavra de Deus, não só ensinar, acompanhar aqueles que estão aprendendo, para ver se eles também
estão entendendo e tendo a capacidade de transmitir e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Que Deus nos abençoe.